Maravilhas do passado. Um enigma atemporal. As pirâmides do Egito têm fascinado a humanidade por milênios. Erguendo-se das areias do deserto como testemunhos de uma civilização perdida, essas estruturas colossais estão envoltas em mistério, despertando nossa curiosidade sobre sua criação e propósito. Como os antigos egípcios, com tecnologia limitada, construíram monumentos tão imponentes? Que segredos eles guardam em suas profundezas? As pirâmides não são apenas tumbas antigas. São enigmas que continuam a desafiar nossa compreensão do passado. Elas sussurram histórias de faraós e deuses, de conhecimento avançado e de uma civilização muito à frente de seu tempo. Nesta jornada, vamos mergulhar no coração desses mistérios, buscando respostas que nos iludem há séculos. Pirâmides, túmulos para faraós. A construção de pirâmides no Antigo Egito se estendeu por séculos, marcando um período significativo em sua história. Esses túmulos monumentais foram construídos para os faraós, os reis-deuses do Antigo Egito. As pirâmides não eram meros locais de sepultamento. Acreditava-se que fossem portais para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que quando um faraó morria, seu espírito, ou precisava de um corpo preservado para o qual retornar. As pirâmides, com seus sistemas complexos de câmaras e passagens, foram projetadas para proteger o corpo mumificado do faraó e guiar seu espírito na vida após a morte. Desvendando os mistérios da construção das pirâmides. A construção das pirâmides foi um feito monumental de engenharia e organização. As pirâmides mais famosas, localizadas em Gizé, são compostas por milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. A extração, o transporte e o içamento dessas pedras maciças exigiam técnicas engenhosas e uma força de trabalho enorme. Teorias abundam sobre os métodos exatos empregados. Alguns sugerem o uso de rampas, alavancas e rolos feitos de madeira e cobre. Outros propõem sistemas complexos de canais e mecanismos movidos à água. Apesar das pesquisas em andamento, os métodos precisos permanecem um tema de debate e especulação. O enigma da precisão e do alinhamento das pirâmides. Para aumentar a intriga, as pirâmides exibem uma precisão impressionante em sua construção e alinhamento. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está notavelmente alinhada com os pontos cardeais, com apenas uma pequena margem de erro. Seus lados têm comprimentos quase perfeitamente iguais, um testemunho do conhecimento avançado dos egípcios em geometria e astronomia. Como eles alcançaram tamanha precisão com as ferramentas disponíveis na época? Alguns teorizam o uso de observações astronômicas e técnicas sofisticadas de levantamento. Outros propõem o envolvimento de tecnologias perdidas ou até mesmo assistência extraterrestre. A precisão das pirâmides continua a confundir engenheiros e arqueólogos modernos. Seção 5. Câmaras secretas e passagens ocultas. Nas profundezas das pirâmides, escondem-se redes intrincadas de câmaras e passagens, muitas vezes lacradas por séculos. Esses espaços ocultos, alguns descobertos apenas recentemente com o uso de tecnologia moderna, alimentaram especulações infinitas sobre seu propósito. Alguns acreditam que elas contêm tesouros escondidos ou conhecimento secreto. Outros sugerem que elas serviam a funções religiosas ou simbólicas, talvez representando a jornada do faraó pelo submundo. A descoberta de novas câmaras e passagens continua a inflamar a imaginação de exploradores e pesquisadores, oferecendo vislumbres tentadores dos mistérios das pirâmides. Seção 6. Decodificando o simbolismo e os rituais. As pirâmides não são apenas maravilhas arquitetônicas, elas também são repositórios de crenças e rituais do Antigo Egito. As paredes de muitas pirâmides são adornadas com hieróglifos, entalhes complexos que contam histórias de faraós, deuses e a vida após a morte.
Essas inscrições fornecem insights valiosos sobre a cosmologia, a mitologia e as práticas religiosas do Antigo Egito. Elas revelam um sistema de crenças complexo centrado na natureza cíclica da vida, morte e renascimento. As pirâmides, com seu simbolismo e rituais, oferecem uma janela para o mundo espiritual dos antigos egípcios. Seção 7. Alienígenas antigos e outras teorias. Os mistérios que cercam as pirâmides geraram inúmeras teorias, algumas mais plausíveis do que outras. Uma teoria popular, frequentemente apresentada em documentários sensacionalistas, propõe que as pirâmides foram construídas com a ajuda de seres extraterrestres. Os defensores apontam para a engenharia avançada das pirâmides, alinhamentos precisos e as limitações tecnológicas percebidas dos antigos egípcios. No entanto, não há evidências científicas para apoiar essas alegações. A arqueologia e a história tradicionais descartam tais teorias, atribuindo a construção das pirâmides à engenhosidade e habilidades organizacionais dos antigos egípcios. Seção 8. O fascínio perpétuo das pirâmides. Apesar de séculos de estudo e exploração, as pirâmides do Egito continuam a cativar nossa imaginação. Elas permanecem como símbolos duradouros da engenhosidade humana, ambição e busca pela imortalidade. Sua escala e grandeza absolutas inspiram admiração e espanto, lembrando-nos das capacidades das civilizações antigas. As pirâmides atraem milhões de visitantes a cada ano, todos ansiosos para testemunhar essas maravilhas arquitetônicas em primeira mão. Sua imagem adorna inúmeros souvenirs, livros e documentários, solidificando seu status como ícones globais. Seção 9. Explorações e descobertas modernas. Os avanços na tecnologia permitiram que arqueólogos e pesquisadores mergulhassem mais fundo nos mistérios das pirâmides. O radar de penetração no solo, a termografia infravermelha e outras técnicas não invasivas estão revelando câmaras ocultas, passagens e artefatos. Essas descobertas estão fornecendo insights valiosos sobre os métodos de construção, propósito e significado das pirâmides. O uso de robôs e câmeras controladas remotamente está permitindo a exploração de áreas antes inacessíveis, expandindo os limites de nossa compreensão. Seção 10. O legado dos faraós. As pirâmides são mais do que apenas tumbas antigas. São testemunhos dos faraós que as comissionaram. Esses reis-deuses governaram o Antigo Egito com poder absoluto, seus reinados marcados por períodos de grande prosperidade, expansão e realizações arquitetônicas. As pirâmides permanecem como símbolos duradouros de seus legados, refletindo suas crenças, ambições e a grandeza de seus reinados. Elas oferecem um vislumbre das vidas e dos tempos desses poderosos governantes que moldaram a civilização egípcia antiga. Seção 11. Conclusão. Guardiões do Tempo. As pirâmides do Egito, com seus mistérios duradouros e grandeza inspiradora, continuam a nos fascinar. Elas permanecem como guardiãs silenciosas do tempo, preservando os segredos de uma civilização perdida. Embora tenhamos feito progressos significativos na compreensão de sua construção, propósito e significado, muitas perguntas permanecem sem resposta. À medida que continuamos a explorar essas estruturas enigmáticas, desvendamos não apenas a história do Antigo Egito, mas também a capacidade ilimitada da engenhosidade humana e o fascínio duradouro do desconhecido. As pirâmides permanecem um enigma, um desafio à nossa compreensão e um testemunho do poder duradouro do passado para cativar o presente.